Então, definição de derivada em um ponto, né? Nós vimos na parte anterior uma breve revisão de equação de reta e coeficiente angular que está associada à derivada, né? Então agora a gente vai ver nesse ponto aqui a definição da derivada e nos próximos pontos nós vamos ver para que ela serve, né? Interpretações dela, ok? Aqui eu não vou fazer muito desenho, o objetivo é mexer só na parte algébrica mesmo, fazer a mudança de variável aqui, do limite, né? E porque nos próximos tópicos são exatamente os que a gente vai, né, trabalhar na interpretação, né? Então, definição de derivada de uma função num ponto. Eu vou pegar aqui uma função, né, seja f uma função, né, uma variável, e vou pegar um ponto do domínio da função. Ok? Coloquei aqui dom de f, né, domínio da função. Então a derivada de f no ponto x0, nesse ponto que eu peguei aqui, ela é definida por esse limite aqui, caso o limite exista. Ok? Simples assim, é só isso. Então isso aqui é a f' de x0. Okay? A derivada da função f no ponto x0 é esse limite, caso esse limite exista. Novamente, né, quando você define algo, né, o que pode acontecer não está bem definido, né, ter algum problema técnico, né? O que não existe aqui, porque ele está dizendo que é esse limite, caso ele exista, então ele está se eximindo, né? Quando não existe o limite, então não vai existir aquele conceito, né? A derivada no ponto, né? E uma outra coisa é para que essa definição serve, né? Quem é que vai comprar isso aí, né? Mas basicamente você não discute, né? Então a definição é essa e ponto final, ok? Aí o que a gente vai ver daqui a pouco é para que serve. Então, olhando para essa definição, deixa eu pegar aqui um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada nela melhor aqui. Vamos olhar para esse limite aqui. O que está acontecendo aqui? Nesse limite, tudo que tiver aqui, né, somente o x que estiver aqui que é variável. Okay? Qualquer coisa que tiver variável nesse limite aqui, qualquer letra que tiver aqui, está fixa, exceto o x. Então, por exemplo, esse x0 aqui está fixo, ou qualquer outra eventual letra que aparecesse aqui. Okay? Então, x é a minha variável do limite. Ok? O meu x, essa variável, ela está tendendo para o x0. Ela está tendendo para o x0. Então, vamos olhar para esse denominador aqui. Quando o x tende para o x0, o que está acontecendo? Essa diferença aqui, ela está tendendo para quanto? Essa diferença aqui, ela tende para 0. Ok? Quando o x tende para x0, então o que está acontecendo com isso aqui? Isso aqui está indo para f de x0. Ok? Então você tem a diferença de duas parcelas aqui, né? Então, onde a primeira está tendendo exatamente para o valor da segunda. Então, na diferença, isso aqui também vai para 0. Então, você está tendo que o numerador aqui também tende para 0. Então, a minha derivada é o limite de algo, né? É um certo limite de um quociente que, a princípio, ele está indeterminado com um tipo de indeterminação 0 sobre 0. Isso aqui eu não estou fazendo conta nenhuma de 0 sobre 0. Isso é só o tipo da indeterminação, né? A gente vai ver vários outros tipos de indeterminações quando a gente vê lá a regra de L'Hopital, né? Então, por isso que ele diz, se caso esse limite aí não existir, porque ele pode ter problema, né? Se caso ele não existir, então acabou. Se caso ele existir, isso aí vai ser a derivada. Beleza? Agora, essa é uma forma de a gente escrever a derivada, né, que vai dar uma indeterminação de 0 sobre 0. Agora tem uma outra forma de escrever a derivada também. Por exemplo, se eu olhar aqui, né, eu estou aqui no eixo x, isso aqui é o meu x0, e eu andei até um valor, isso aqui é o eixo x, né? Eu estava no x0 e andei até um próximo valor.
Então aqui, basicamente, eu estou me deslocando aqui uma variação. Houve uma variação no eixo X, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar isso aqui... Posso chamar isso aqui de ΔX, por exemplo. Ok? Isso aqui, você tem que pensar isso aqui, esse ΔX, como se fosse o nome de alguma coisa, uma única letra, ok? Isso aqui é uma única letra. Okay? Então, eu vou usar essa ideia aqui, chamando de ΔX de x menos x0. Então, sobre essa igualdade aqui que eu estou dizendo que essa é uma variação ΔX é igual a x menos x0. A partir dela eu vou querer mudar a minha variável de limite. A minha variável de limite aqui é o x. Né? Uma vez que isso é fixo e isso aqui é variável, né? Então isso aqui imagine como se fosse uma única letra. Às vezes o pessoal chama isso de H também, né? Então, essa daqui vai ser a minha nova variável. Então, onde tiver x lá no meu limite, eu vou jogar tudo para ΔX, okay? Para expressões envolvendo ΔX. Então, por exemplo, onde tiver x aqui, ó, ΔX é essa diferença. Então, o meu x aqui eu já posso dizer que ele é o ΔX. Vou passar esse x menos x0 para cá, vai ficar mais x0. Ou x0 mais ΔX. Okay? Então, usando essas duas equações aqui, eu vou substituir o necessário aqui em cima, né? Essa daqui, ó, nesse x, isso aqui vai ser o ΔX mais x0, né? Que eu acabei de ver lá. Isso aqui não muda nada, isso aqui fica ΔX. Vou analisar agora essa daqui, ó, x menos x tendendo a x0. O que significa x tender a x0? X tender a x0. Isso aqui equivale ao quê? Vou colocar aqui. Quando o x tende a x0, isso significa que essa diferença aqui, ó, essa diferença aqui, ó, x menos x0, ela tende para zero. Ok? Mas isso aqui é equivalente... Quando o x está se aproximando do x0, então essa diferença tende para... Opa, eu falei uma coisa e escrevi outra. Isso aqui tende para zero. Okay? Mas isso aqui é exatamente o ΔX, né? Então, o ΔX tende para zero. Ou seja, lá nesse limite aqui, né? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Nesse meu limite aqui, a variável de tendência aqui, né, x tender para x0, isso aqui é equivalente ao ΔX tender para zero. Então agora eu vou usar essas informações aqui para substituir aqui. E aí eu tenho exatamente o quê? Mais uma. Ok. Então aqui eu vou ter o quê? Que esse limite aqui é exatamente o limite quando x tender a x0, isso equivale a dizer que o ΔX tende a zero. Okay? F de x, mas quem que é o x? É o ΔX mais x0. Eu vou colocar da seguinte forma: f de x0 mais ΔX. Okay? É o x0 mais uma variação. Que é mais usual. Okay? Menos f de x0. Okay? Dividido por ΔX. Então essa daqui é uma outra forma de nós escrevermos. Okay? Eu estava falando lá do H, né? Às vezes também provavelmente essa daqui é que você deve ter visto como primeira expressão de definição da derivada.
f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. É tudo a mesma coisa. Ok? Então, deixa eu aumentar um aqui. Então, essa daqui, a gente começou com essa. Isso aqui é igual a esse limite, né, caso ele exista, que é igual a esse limite aqui também. Né? E tudo isso aqui é exatamente o que? Isso aqui é a derivada da minha função f no ponto x0. Esse ponto aqui, né, aqui é x0. Aqui. Muito... Aqui, x0, ok, vamos lá. Então, esse ponto aqui, o x0, ele entra aqui, ó, aqui e aqui. Ele entra na primeira parcela, né, f dele, acrescentado mais, né, mais alguma coisa, aí depois subtrai da função aplicada nele, dividido pelo acréscimo, mandando o acréscimo para zero. Okay? Então, né, que é o f' de x0. Aparece ele aqui de novo aqui, x0. Isso significa que se tiver só, por exemplo, f' de x, né, uma outra forma de você escrever, né, se tivesse assim, ó, f' de x, não vou nem colocar, sem o zero aqui, né, f' de x, então isso aqui, usando essa última notação aqui, seria limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x. Não vai apagar não. Aqui. Menos f de x sobre h. Então note que é o ponto que aparece aqui. Ok? Isso significa que se eu fosse usar, por exemplo, estou explicando né, para quem nunca viu, está vendo pela primeira vez a expressão da derivada, né? Quem já viu já pode passar para a próxima, né? O próximo tópico, né? Mas para quem está vendo pela primeira vez, se a gente for, essa daqui é a f' de x0, ok? Isso aqui é f' de x0. Essa daqui, do jeito que está aqui, né? F' de x0. Deixa eu até colocar aqui, deixa eu apagar um pouquinho aqui essa parte aqui. Então isso aqui é a f' de x0. Né? Não, acho que ele está aparecendo aqui, né? Ele aparece aqui e aparece aqui. Se eu fosse colocar f' de x aqui, f' de x aqui, assim como eu estou fazendo aqui embaixo, né? Então eu teria que dar um jeito de mudar essa variável x aqui, ó, tá vendo? Porque aí no lugar do x0 que iria entrar o x, então você teria que usar outra letra para cá. Então geralmente quando você vai usar uma letra genérica, f' de x, né, geralmente você não escolhe, você não usa essa daqui. Geralmente você usa essa daqui quando você vai usar num ponto fixo, né? Um número e tal, então você coloca x0. Né? Então, quando isso aqui fica um x meio arbitrário, a gente costuma usar mais essa de cima aqui. Ou que, na verdade, é essa daqui de baixo aqui, né? que é dividido pelo h. Pode usar essa daqui também. Mas o fato é, são formas de você escrever, ok? Essas aqui é tudo a mesma coisa, ok? Bom, acho que é isso. É isso. Eu coloquei aqui a segunda forma de escrever. Então essa daí é a definição de derivada, ok? Algebricamente é esse limite, né? E com algumas mudançazinhas nas variáveis aí, ok? Agora o que nós vamos fazer é ver interpretação da derivada. Beleza? Isso aí.